Boa tarde. Tô achando que essa imagem tá esquisita hoje, mas fazer o que? Eu não entendo nada disso, não sei arrumar. Tomara que o som esteja legal. Tomara que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Então, tá aqui o maluco hoje, ó, tudo sujo já. Andei com os pretos pra lá e pra cá, eu dei uns tiros de espingarda que os pretos saíram correndo pra lá e não voltaram mais. Eles não gostam muito. Daqui a pouco eles aparecem aqui. A palavra que vamos compartilhar hoje tá lá em Filipenses. Filipenses. No capítulo 3, versículo 20, depois nós vamos retornar para um outro lugar, diz um negócio legal assim, Paulo falando para eles. Mas nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Gente, isso aqui é muito louco, porque depois que Jesus voltou, que ele ressuscitou, ele sumia de um lugar, ele aparecia no outro. Aí o pessoal não reconhecia a aparência dele, era muito doido aquele negócio, né? Mas ele comia, ele tava na praia fazendo peixe pro pessoal e tal. E ele tinha as marcas daqui, né, que ele falou pro Tomé olhar nas mãos dele. Então é muito doido esse negócio aqui, né? Porque Paulo fala que são diferentes tipos de corpos que existem no universo. Cada um tem sua glória. E pensa que legal que vai ser esse corpo aqui depois da ressurreição nossa, né? É um corpo glorificado feito de um outro material diferente. Muito doido, né? Mas, voltando um pouquinho lá, Paulo fala o seguinte, que não é povo se gabar, porque se fosse para se gabar, ele podia se gabar mais que os outros. Porque ele era judeu, circuncidado ao 8º dia, tinha cidadania romana e tal, era fariseu, discípulo de Gamaliel e tal. E ele fala assim a partir do versículo 7. Mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E aí ele continua, né? Ele fala aqui no 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Com tudo que ele tinha feito, com tudo que ele tinha visto, os livros que tinha escrito, ele diz assim, se de alguma maneira eu quero ver se eu chego lá, né? Porque Paulo tinha consciência disso, né? Aí você vê, hoje em dia nas igrejas, pastores falando lá, não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque Deus falou, porque Deus disse, o Espírito Santo falou, viu? Me desculpe, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Paulo não falava assim, Paulo falava assim, viu, vamos trabalhar, vamos pregar o evangelho, porque quero ver se eu chego na ressurreição dos mortos. Então, fique muito atento com o que as pessoas dizem, porque você tem que seguir o exemplo do pessoal que está na Bíblia, tá? Esse pessoal é mais confiável. Eles eram cheios do Espírito Santo e suas vidas santas ficaram registradas aqui para nosso ensino, tá? Então, se a vida do seu coach lá coincide com o que esses caras dizem aqui, beleza. Agora, se ele faz alguma coisa diferente do que está na Bíblia, eu aconselho vigorosamente que você faça o que está na Bíblia, que a chance de você errar não vai ser muito grande, tá? Então, eu digo o seguinte, Paulo está falando aqui que todas as coisas que ele tinha aprendido, que ele estava lutando, que ele tinha ouvido falar e nas quais ele acreditava, ele tinha agora como esterco, pela excelente sabedoria de Cristo, tá? E se você pensar bem, e você começar a conhecer as coisas de Deus, você tem as passadas mesmo como esterco, tá? Isso que eu falo assim, que abandonar a vida de pecado não é uma coisa ruim. Isso ensinaram errado para nós também, sabe? Ensinaram errado para nós também, que pecado é bom e que
proibir o pecado é ruim, como é que vai viver sem um pecadinho, viu? Pecado é esterco, como diz Paulo. Tá? Coisa boa é viver com Jesus. Por sinal, na hora do almoço, comi uma costela, que estava maravilhosa. Comprei no meu amigo Fernando, lá no Sabor da Carne. Tava espetacular a costela que o Fernando fez. Daí a dona Ângela foi almoçar lá, levou uma sobremesa deliciosa também de morango. Então, isso é pecado? Não, gente, não é pecado, é uma delícia, é permitido. Ó, aqui tem uma aguinha, ó. A minha água, que é água mineral do poço aqui. Aguinha com gelo. Maravilhoso, melhor coisa do mundo. Pecado? Não, não é pecado. Então, pensa assim, eu tenho insistido nisso. Pensa nas coisas que você gosta de fazer. Pouquíssimas delas são proibidas por Deus. Obrigado. Ele tá animado hoje, né? Ó. E eles vêm aqui ficar cantando, aqui, fazendo serenata, eles gostam. Aliás, eu tava louvando aqui também agora há pouco. Que aqui ninguém me ouve orar e ninguém me ouve louvar, só Deus. Tá? Então não é feito para me exibir para ninguém, nem para nenhuma outra coisa senão agradar a Deus, porque é para isso que serve a oração, para isso que serve o louvor, para você se comunicar com o teu Pai, né? Chegar até Ele, dizer o que está doendo, dizer por que você está triste, agradecer porque você está alegre. Então é para isso que serve, por isso que Jesus falou, para você chegar no teu quarto, encostar a porta atrás tal, e daí orar, né? Mas Paulo então nos relata assim que tudo que ele tinha como fruto de autoridade, de poder, de coisa boa lá, ele de repente passou a considerar como esterco, né? Que não servia. E o esterco ainda, gente, acho meio injusto, porque embora eu saiba o que Paulo quis dizer, mas o esterco é útil, né, para adubar alguma coisa. Agora, as coisas que a gente faz assim na vida de pecado não servem para nada. São inúteis, servem para nos levar para o buraco, né? E a gente aprendeu durante toda a vida coisas que não nos fazem bem. Aí você começa a ler a palavra de Deus e essas coisas começam a te confrontar. E se elas começarem a te confrontar, eu te desafio a não ficar triste por isso, a ficar feliz, porque você está tendo a chance de conhecer a verdade. E essa verdade pode te libertar, não é verdade? Não que nem aquele pessoal da política lá ficava falando: conhecereis a verdade vos libertar, porque eles não tinham lido o versículo. Na verdade, eles ficavam falando por alegre, para manipular os outros, porque a palavra fala no versículo de você ser discípulo de Jesus, tá? Discípulo de Jesus não mente, não fala besteira, não desdenha dos outros, né? Não humilha os outros, não pega as coisas dos outros. Então, quando você quer ser discípulo de Jesus, é uma outra coisa, uma outra vida. E aí você conhece a verdade, e a verdade te liberta. Te liberta o quê? Da vida de pecado, tá? Da vida de pecado, do sofisma do mundo, das mentiras do mundo. Então é isso. Eu gosto de compartilhar essas palavras com vocês, principalmente para quem me conhece, porque quem viu as coisas que eu fazia antes no velório do meu primo falecido, tava me lembrando que eu e o primo, a gente subia as escadarias do cemitério aqui de moto, loquendo. Esses dias eu tava passando pelo Conando lá na lagoa, tava, hoje, por sinal de manhã, tinha uma veraneio, me lembrei da Rony, da polícia, né? E eu dirigia sem carteira, era menor de idade, fazia por causa de dirigir sem carteira. E aí? E aí o seguinte, aí um dia fui conhecendo a verdade me mudou, e hoje eu acho totalmente diferente. Como Paulo também foi assim. Paulo andava buscando gente para matar, né? Quando mataram Estevão, ele estava lá segurando as roupas do coitado lá. Então é o seguinte, nós temos que pensar assim: a gente foi criado aprendendo coisas enganosas, tá? Hoje você tem a oportunidade de aprender a verdade. E aí você tem a opção de viver conforme a verdade ou viver nas coisas enganosas. E eu vou continuar sendo seu amigo de qualquer forma. Você continuando vivendo na vida enganosa ou você passando a viver na verdade. Mas eu gostaria muito
de você começar a viver na verdade e depois você chegar na ressurreição dos mortos, lá como Paulo falou, e você morar naquela cidade do céu e você ter o teu corpo glorificado lá. Quem sabe se a gente não vai se reconhecer lá e, e saber da nossa vida aqui. E dar graças a Deus que nos tirou de um lugar totalmente desfavorável e nos trouxe para perto dele de forma tão amorosa, né? Tenha um bom domingo, que Deus te abençoe.